Estamos fazendo então estudo na carta de Paulo aos Efésios. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele me faz lembrar um momento onde certa vez, junto com um grupo de amigos, nós estávamos fazendo um passeio de bicicleta. Talvez eu já tenha contado isso para alguns. E nesse passeio de bicicleta nós não calculamos muito bem o tempo de ida e de volta. E nós fomos para um bairro um pouco distante da cidade, em Itararé. Passamos a tarde num lugar diferente, aproveitamos e voltamos. Por não calcular muito bem o tempo, na hora de voltar, nas curvas de volta desse bairro para a cidade, nós começamos a pegar a noite. Começou a escurecer, estávamos com esse grupo de amigos e nós ainda não éramos tão preparados assim para andar em outros lugares, em outros momentos. Não tínhamos todo o equipamento, não tínhamos lanterna, todos que estavam presentes. E o que nós fizemos? Continuamos seguindo. Nós estamos seguindo em meio àquele caminho que estava ficando cada vez mais escuro, talvez mais perigoso, porque nós não enxergávamos o que tinha mais à frente. Não sabíamos direito se tinha animal na pista, se tinha buraco na pista, se tinha terra, se tinha grama, ou se era um lugar de asfalto. Mas nós não paramos. E nós continuamos seguindo. Até que uma das pessoas que estava mais equipada do que nós acendeu a lanterna e então permitiu nós enxergarmos o caminho. Ela iluminou para nós aquele trajeto. Esse momento, que nós tivemos, essa experiência que nós tivemos, me faz então pensar um pouco sobre a própria vida cristã. Porque antes da vida cristã, nós não tínhamos esta luz para poder enxergar o caminho. Mas se você for olhar as pessoas ao longo de todo o mundo que não têm Cristo, que não vivem com o Senhor, elas não param de andar. Elas continuam caminhando, elas continuam então trilhando suas vidas, mesmo em meio à escuridão, achando que nada vai acontecer, achando que elas estão indo no caminho certo. Mas elas não param. Até que em um momento, o Senhor, se podemos fazer essa comparação, traz luz sobre esse caminho e permite então nós entendermos o que estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Então, pensando um pouco nessa ilustração, nós vamos falar hoje sobre essa iniciativa divina de trazer luz, de clarear. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, então, em continuação ao estudo que estamos fazendo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Nós vamos seguindo então todos os trechos para nós estudarmos toda a carta. Então eu vou ler o versículo de número 1 e eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, cada um ler um versículo, por favor, até o 10. E diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Bem, aí, mais uma vez.
Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste instante que nos dê sabedoria, Senhor, ilumine as nossas mentes, abra o nosso coração para podermos compreender a Tua palavra, para podermos entender e assim viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então quando nós falamos sobre a iniciativa divina, Paulo, ele começa esse texto falando sobre a vida dos Efésios, a igreja a qual ele está direcionando essa carta, mas ele começa falando com eles um tempo anterior àquele que eles estão vivendo. E quando ele começa a falar sobre isso, ele ressalta a soberania de Deus. E a soberania de Deus, nós precisamos entender então, quando falamos sobre isso, estamos falando de um Deus que não depende de nós, não depende de qualquer ação externa para ele ser ou ele fazer aquilo que ele faz. Ele é soberano. Ele age independente daquilo que nós vivemos ou do que está acontecendo no mundo. Ele tem a sua própria vontade, ele tem a sua própria força, ele tem o seu próprio poder. Então, ele age acima de qualquer poder, acima de qualquer opinião, de qualquer coisa que nós fazemos. Deus é soberano. Mas Paulo, então, ao longo do texto, ele vem nos mostrar por que nós precisamos entender que Deus ele é soberano. E ao longo, então, do texto, ele começa a nos falar sobre esta soberania de Deus ao responder à pergunta: o que é que a Bíblia diz que confirma a certeza de que a nossa salvação precisa ser um dom de Deus? Precisa vir de Deus. E respondendo a essa pergunta, Paulo vai nos levar, então, a olhar para essa soberania do Senhor. E ele vai nos revelar, então, 3 coisas de forma inicial. Ele vai mostrar a nossa posição, ele vai mostrar então a nossa prática e vai mostrar a nossa natureza. Primeiro, então, você pode ver no texto, aí no versículo de número 1, qual é a nossa posição diante de Deus. Então, como eu disse, ele fala aos Efésios antes da conversão. Eles não estavam mortos fisicamente, mas ele lembra então que antes da conversão, embora estivessem vivos fisicamente, Paulo reforça que eles estavam mortos espiritualmente. E o que é isso? O que significa isso? Ele está lembrando, então, que mortos espiritualmente não se relacionam com Deus. Mortos espiritualmente são incapazes de viver com o Senhor. Eles estão distantes, estão separados do Senhor. E isso por quê? Por causa, então, da prática e da posição. Mortos espiritualmente conseguem se relacionar com Deus porque eles vivem em uma prática que não agrada ao Senhor. E Paulo então continua completando isso. Nos quais andastes outrora. Veja, ele está falando do tempo antes. Eles andavam antes como? Então veja aqui a maneira como ele está usando aqui a expressão andastes, ou como se ele estivesse falando andavam. É a prática, é a vida que eles levavam sem Cristo Jesus, como eles estavam antes. A maneira como eles levavam a vida, então, é segundo os caminhos do mundo. Este mundo, então, que tem os seus poderes, tem as suas vozes, que são totalmente, hoje, então, contrárias à vontade de Deus. Aqueles que moravam em Éfeso, eles, então, viviam assim antes. Ele está mostrando, então, que a posição deles era mortos espiritualmente. Eles estavam, então, vivendo numa vida de iniquidade. Eles eram ímpios, estavam em desobediência. Inclusive, por isso mesmo que ele diz, no final do versículo de número 2, que ele está falando sobre os filhos da desobediência, aos quais o príncipe da potestade do ar ainda atua neles. O apóstolo Paulo está lembrando, então, que antes de Cristo, os efésios faziam parte desse grupo. Filhos da desobediência. Aqueles que andavam apenas na contramão da vontade do Senhor. Andavam conforme as suas vontades e também conforme a própria influência do príncipe da potestade do ar, ou seja, do próprio Satanás. Ele está dizendo então que antes disso, eles viviam desta forma. Aqueles que estão longe de Cristo, ele está falando que ainda permanecem nesta mesma maneira, ainda estão longe do Senhor. Então veja aqui, ele está mostrando que o relacionamento com Deus, ele não acontece não só porque eles não têm vida, eles estão mortos, ainda não foram regenerados,
mas pela prática deles, pela maneira como eles vivem, porque ainda ímpios vivem em desobediência. Então nós temos um Deus santo e perfeito, e então não se relaciona com aqueles que vivem debaixo do pecado, aqueles que vivem na imoralidade, aqueles que vivem de forma iníqua. Né? E esta expressão, então, andastes outrora, nós encontramos também em outros textos. Queria pedir que alguém lesse para nós, por favor. Gálatas 5, versículo 16, e outra pessoa, Romanos 6, 4. Isso, então veja, a mesma expressão, né, usada agora para falar da maneira como vão viver, no caso de Paulo aos Gálatas, através do poder do Espírito. Né? E Romanos 6, 4. Isso, então mais uma vez, andemos em novidade de vida, ou seja, a maneira de viver. É a mesma expressão então que Paulo está usando aqui quando ele está falando de antes. Né? Antes estavam mortos e andavam, ou seja, a prática do dia a dia era algo totalmente longe daquilo que o Senhor se agrada. Andava conforme o mundo, conforme aquilo então que Satanás os influenciava a fazer. Mas veja então que Paulo está falando sobre uma posição que temos diante de Deus, mortos espiritualmente, longe do Senhor, numa prática completamente desagradável a Deus. Mas nós vemos então que Paulo acrescenta algo mais, quando ele nos lembra então da nossa natureza. Paulo então ele fala que a nossa natureza é o motivo pelo qual nós estamos nesta posição e vivemos nesta prática. Porque nós herdamos uma natureza, a natureza pecaminosa, onde nós estamos escravos dos nossos pecados, e essa natureza nos leva a fazer o que fazemos. Sem Cristo Jesus, quando ele está falando então aos Efésios, ele os faz então olhar para trás e lembrar. A maneira como vocês viviam era por causa da natureza que vocês então receberam. Veja que ele diz então no versículo de número 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a nossa natureza pecadora, herdamos isso então a partir da queda, nos faz receber não o relacionamento com Deus, não o privilégio da comunhão com o Senhor, mas a ira de Deus sobre nós. E por isso aqueles que andam no pecado, longe do Senhor, eles ainda estão debaixo desta ira de Deus. E por isso vivem conforme a sua natureza. Eles não conseguem viver de uma forma diferente porque eles nasceram dessa forma. Eles estão corrompidos porque herdaram isso, então, desde Adão. O que é que isso reforça para nós? A posição, a prática e a natureza reforçam então que a salvação ela só pode acontecer pela iniciativa divina. Paulo então está nesse momento nos levando a compreender que a soberania de Deus ela é necessária para nós sermos salvos. Caso contrário, ninguém pode ser salvo. E por isso então nós entendemos esta questão. É importante ter certeza de que isso é um dom de Deus, porque se não for vindo de Deus, a nossa natureza não nos permite buscar a Deus. A nossa natureza não nos permite ir até Deus. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, então, ele vem nos lembrar nesse momento que os mortos não fazem nada. Morto não se salva. Morto não se defende. Morto não clama por si mesmo. Não tem essa voz, não tem força, não tem vida para isso. E Paulo está nos lembrando exatamente isso. Que se existe vida, essa vida veio através do agir soberano do Senhor. Quando nós olhamos a palavra e encontramos alguns exemplos, como o momento onde o Senhor Jesus foi encontrar
seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, naquela circunstância, onde ele está então para morrer, ele está caminhando até aquele lugar, até que ele morre. E Jesus chega diante de Lázaro, e a circunstância é, Lázaro que está morto, não levanta sozinho. Ele não tem capacidade, nem força, nem poder para se levantar e dizer, agora eu voltei, agora eu quero viver, agora eu vou fazer, agora eu tenho fôlego de vida. Não. Ele depende da ação soberana de Deus, através de Cristo Jesus, ali naquele momento, para chamar ele de volta, para que ele saia dali com vida. Sem a ação soberana de Deus, não existe vida. Você olha isso desde Gênesis, lá no início. Quando você encontra então Deus criando ainda todas as coisas, ele faz Adão e daquele barro, o Senhor dá vida ao barro. Ele sopra o Espírito, concedendo vida a Adão naquele instante. É a mesma coisa então que o Senhor faz com aqueles que estão mortos espiritualmente. Ele concede a eles a vida. Se não for então pela ação soberana de Deus, ninguém que é morto volta à vida. Ninguém que está na sua condição natural, porque herdou isso de Adão, ninguém consegue se voltar para Deus e buscar a Ele por si mesmo. Isso desconstrói algumas questões até importantes de nós pensarmos, né? A própria doutrina na qual as pessoas acreditam que o homem pode se salvar. Não é? Ele vai até Deus. Qualquer um pode ser salvo, porque ele escolhe isso. O texto de Paulo mostra para nós que não. Aqueles então que estão mortos não podem buscar a Deus porque vivem segundo o mundo e segundo a sua natureza são filhos da ira, estão longe de Deus. Cai sobre eles só o juízo do Senhor pela vida que eles estão tendo. Eles não têm então possibilidade de mudar essa condição que é natural a eles. Né? A partir do momento então que nós nos convertemos pela graça de Deus, a nossa natureza continua sendo pecadora, né? Nós continuamos falhos, mas agora nós ganhamos algo a mais, que é o que Paulo então vai trazer para nós. Ele fala então não só sobre a soberania de Deus, como ele vem falar também sobre a nossa salvação. Ele vem nos explicar então por que é que nós precisamos ser salvos. Porque o nosso Deus, ele continua sendo perfeito, ele continua sendo santo. Este Deus precisa agir de forma soberana para nos salvar. Mas por que então nós precisamos ser salvos? Ele vem trazendo esta ideia de que é pela nossa posição, pela prática que temos, pela natureza que temos, mas ele acrescenta algo mais. Paulo vem falar então sobre o próprio amor de Deus e o poder de Deus que nos fazem então ter esta necessidade de sermos salvos. Porque veja então, Paulo vem nos mostrar, versículos 4 e 5, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, qual é o motivo pelo qual então o Senhor nos salva através daquilo que Paulo está falando nesse momento? Por causa do grande amor. O amor de Deus então permite com que os pecadores sejam salvos. E aqui é algo importante de nós ressaltarmos: pecadores. Porque o texto então ele vem nos mostrar no versículo 5 que Deus agiu com amor para conosco, estando nós ainda mortos. Estando ainda em pecado. Isso quer dizer então que Deus agiu com amor para com pessoas desobedientes? Isso quer dizer então que Deus abençoou aqueles que são ímpios, aos quais Ele está para descer a sua ira sobre eles? Quando você pega o texto de Romanos, capítulo 5, versículo de número 8, você então reafirma isso. Paulo vem dizer: Deus
demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não está demonstrando amor aqui por pessoas inocentes. Ele está demonstrando aqui amor por pessoas culpadas, merecedoras da ira e do juízo de Deus, por causa da vida, da natureza e da posição em que eles estão. Eles estão assim porque eles mesmos, então, fizeram, colheram isso. Herdaram de Adão por culpa. A culpa sobre as pessoas. Então vejam só, o motivo de nós sermos salvos é o próprio amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus e misericórdia do Senhor, como ele diz ainda no versículo de número 4, nós, falhos, jamais poderíamos mudar a nossa própria condição. Talvez você, em algum momento da vida, você pense que você não deveria receber o amor de Deus. Ou você já conversou com alguém que a pessoa está numa condição onde ela está tão mal que ela diga assim, não, eu deveria ser amado por Deus, pelo que eu faço, por tantos erros que eu cometo. Essa pessoa está certa quando ela pensa isso? Ela está. Porque todos nós somos falhos. Olhe para a sua história antes de Cristo, assim como Paulo está fazendo os Efésios observarem antes, ele está lembrando antes, filhos da ira, filhos da desobediência, guiados pelas sugestões de Satanás, guiados pelo mundo, não merecem o amor de Deus mesmo. E isso ressalta ainda mais, não só a soberania de Deus, mas como a graça. A graça de Deus, que Paulo vem repetir por 3 vezes ao longo desse trecho. Versículo de número 5, então ele finaliza dizendo, pela graça vocês são salvos. Não é por merecimento. Até porque, se fosse por merecimento, seriam culpados. E permaneceriam então culpados para sempre. Mas Deus então age por amor. Com pessoas que são culpadas e não inocentes. Muitas vezes nós, quando já na igreja, nós mudamos essa visão, e começamos a olhar para nós mesmos como inocentes, como pessoas sem culpa. E esquecemos que Cristo Jesus pagou o preço, e sobre ele está a nossa culpa. Ou seja, não somos inocentes, somos culpados, mas alguém já pagou esse preço no nosso lugar. E essa consciência é importante nós resgatarmos sempre, porque isso muda a nossa condição diante de Deus, no nosso trato, relacionamento com Deus, a maneira como nos portamos, e também isso vai mudar o nosso serviço ao Senhor. Mas veja que ainda assim, Paulo vem então nos falar, não somente sobre essa justiça que vem por meio de Cristo, e aí nós recebemos este amor, porque não merecemos mesmo, um Deus santo deveria descer juízo sobre nós, e é por Cristo que recebemos. Ele também fala então sobre o poder. A salvação vem a nós por causa do amor, e vem também por causa do poder de Deus. Então veja só, ele mostra que nós recebemos a vida. Estávamos nós mortos, versículo de número 5, e ele nos deu vida. Como é que então alguém pode agradar a Deus, obedecer ao Senhor, se essa pessoa está morta? Não pode. Isso só é possível se ela recebeu vida. Parece que é uma coisa tão óbvia, mas Paulo está reforçando isso porque essa vida, ela só vem pelo poder. Ela vem só pela ação soberana de Deus na vida daqueles que estão mortos, para que eles possam então ser regenerados. Pelo Espírito Santo, eles passam então a compreender as coisas espirituais, porque agora eles estão então vivos para isso. Para se relacionar, para ter fé, para entender as Escrituras, para receber então a ação do Espírito e poder servir ao Senhor. Então veja, ele concede esta vida a todos nós. Nós não temos este poder. Por mais que você pegue uma semente, você coloque ela na terra, você regue ela, você adube aquela terra, coloque no sol, não é você que está dando vida àquilo, aquela planta, ela já tem vida, ela já tem aquela força. Nós não podemos dar vida a nada, nem a ninguém, nem a nós mesmos. O pecador não dá vida a si mesmo, ele não tem esta condição.
Afinal de contas, ele já está morto. Morto não se defende, morto não clama, morto não pode, então, buscar a Deus. E Paulo vai nos mostrar nesse momento que nós recebemos esta vida, mas essa vida ela tem uma natureza que ele traz, então, no versículo de número 6, quando ele fala que ela é eterna. E para ele mostrar que ela é eterna, ele nos lembra da ressurreição. Versículo de número 6, ele diz: juntamente com ele, ou seja, com Cristo, que nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja o que ele está falando aqui. Da mesma forma, como Cristo Jesus morre e ressuscita, ele está dizendo então que nós já recebemos esta mesma vida, esta mesma condição que ele recebeu, esta mesma vida que não cessa mais, que permanece para todo sempre. Mas você vai dizer assim: mas eu ainda não morri, né? Não passei pela morte. Mas veja, ele está mostrando aqui que nós vivemos a partir de Cristo. Ele está mostrando que ele nos ressuscitou, nos tirou desta condição e nos permitiu agora ter uma vida, assim como Cristo, esta vida eterna, na qual, como ele, que ascende aos céus, senta à direita do Pai, nós recebemos então bênçãos celestiais através de Cristo Jesus. Nós já falamos aqui no capítulo 1, em 2 momentos, sobre a herança. Nós somos herança de Deus, somos o povo de Deus. Recebemos isso sem merecimento, mas porque nós fazemos parte dos planos de Deus. E juntamente com Cristo, nós recebemos a herança daquilo que Ele também recebe. Nós temos a vida eterna, nós recebemos, então, somos ressuscitados da morte, né? Esta morte, quando você chega à carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar que ela vai, então, nos mostrar sobre o pós-momento de você deixar de existir, né? Do seu corpo voltar, né? O pó voltar à terra. Está falando sobre esse momento, nós temos também esta visão de eternidade. Vamos voltar para poder então viver em corpo eternamente com o Senhor. E Ele então nos mostra que há bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. As glórias do céu. Nós estamos juntamente com Ele. Não nos tornamos Ele, mas recebemos também as bênçãos que Ele recebe. Veja então, Paulo nos fala sobre essa iniciativa divina que nos lembra do quão é necessário que Deus seja soberano e venha a agir em nosso favor, e de como essa salvação recai sobre nós, pelo amor e pelo poder de Deus, porque nós não podemos agir por nós mesmos. Mas aí então Paulo continua e ele traz no versículo de número 7 o motivo de tudo isso. Quando nós então olhamos o texto, ele nos mostra que o motivo é a própria proclamação. Versículo 7, então, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos retirados, então, da condição de mortos espiritualmente. Nós recebemos a vida, nós recebemos o amor de Deus através da justiça de Cristo. Para quê? Para nós, então, podermos proclamar a bondade de Deus. Quando você olha, então, a história, ele está mostrando que nós somos o meio de revelar ao mundo a sua bondade. Porque não somos merecedores. Nós não somos dignos deste amor. E este amor, através de Cristo Jesus, revela a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você já tenha visto muitas pessoas até discutirem, né, várias teorias sobre eleição, predestinação. Isso dá muito debate, né? Mas em quantas dessas vezes as pessoas se preocuparam em mostrar aquilo que a palavra está nos dizendo? O fato de nós, então, estarmos em Cristo Jesus, e Paulo está nos mostrando aqui, nós somos predestinados, que ele já trouxe isso no capítulo 1, antes da fundação do mundo, é para revelar a bondade de Deus.
É para que as pessoas pudessem conhecer este cuidado do Senhor, dessa característica dele. Talvez você fale assim, mas existem mistérios das Escrituras que nós não conseguimos responder. E não vamos responder. Mas o que é importante é que as Escrituras nos mostram quem é Deus. E nos ajudam a entender que este Deus, Ele é um Deus bondoso. E que Ele age então com bondade na história para salvar, para dar vida, para nos permitir então viver eternamente com Ele. Este Deus que nós conhecemos, Ele então faz escolhas sempre justas. Talvez você fale assim, mas por que assim? Talvez você não tenha resposta a alguns mistérios de Deus. Mas você entende quem é Deus. Aquilo que Ele faz, como Ele é, você pode ter certeza então que sempre virá com justiça e da melhor maneira, da maneira correta, porque Ele é perfeito. Ainda assim, o texto, então ele vem nos mostrar da proclamação então desta bondade, que nos leva então, no versículo de número 8, a reforçar mais uma vez a graça, que nos leva então a uma postura de humildade. Veja que Paulo então ele vem dizer de uma forma muito direta: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo então ele está sendo muito direto ao lembrar a nós que a graça, a fé, elas não são produzidas por nós. Nós não temos capacidade de criá-las, e elas vêm de Deus. Não fomos nós então que trouxemos isso. Isso é presente do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos que não há espaço para nós batermos no peito e dizermos: olha só, eu tenho fé. Olha, eu acredito em Deus e fulano não. Não, você só acredita porque Deus concedeu isso. Você só tem o privilégio de entender as Escrituras porque Deus está agindo. Você só recebeu a vida eterna, esse presente que te traz segurança em Cristo por causa do Senhor, do agir soberano de Deus. Então nós nos colocamos numa postura de humildade, onde nós olhamos para o Senhor e exaltamos ao seu santo nome e a sua bondade. Proclamamos cada vez mais este amor, este poder de Deus que nos permitiu então sermos parte do seu povo. Por isso ele finaliza o texto nos lembrando sobre o serviço que nós devemos então cumprir. Nós temos aí razões para nós cumprirmos o serviço do Senhor, porque veja, ele diz então que isso não é de obras, não é pelo que nós fazemos, já para não nos gloriarmos, para não criarmos orgulho no coração. Por quê? Versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então existem obras que Deus já planejou para que acontecessem neste mundo através das nossas vidas. Elas só vão acontecer através da vida daqueles que Ele está concedendo fé. Existem então os serviços que Deus vai realizar, que vai ser apenas através da sua e da minha vida. E que serviços são esses? Que obras que nós podemos então realizar para nós podermos cumprir o nosso chamado? É poder proclamar sobre este mundo a bondade de Deus, falando e testemunhando sobre Cristo Jesus, sobre aquilo que aconteceu conosco. Vivíamos desta forma, estávamos mortos, não tínhamos condição de então sair nessa natureza, não tínhamos condição de sair deste quadro se não fosse o agir soberano de Deus. Deus nos chama para nós podermos proclamar a sua verdade. E aí você vai então falar sobre Cristo Jesus. Mas você talvez pare nesse momento e diga: eu não faço isso porque eu não me acho capaz de fazer, porque eu não fui preparado para fazer, porque eu não tenho um curso para poder então explicar melhor às pessoas. Se nós olhamos para a nossa história e entendemos que nós éramos estes como os efésios, que andávamos longe do Senhor, e agora estamos em Cristo Jesus, nós temos um testemunho a dar.
Nós temos uma experiência de fé com o Senhor por meio de Cristo Jesus, onde na palavra você agora compreende as questões espirituais porque o Senhor está agindo em você. Como falamos aqui nos trechos do capítulo 1, é por causa que o Espírito Santo habita em nós, que nós podemos então falar com o Senhor, nos relacionar com Ele e entender as coisas espirituais da palavra. É o testemunho que nós temos do conhecimento que o Senhor nos concedeu para nos convertermos. Esta é a proclamação que nós devemos então levar ao mundo. Isso vai revelar a bondade de Deus a este mundo. Porque nós mostramos a nossa vida, mostramos quem nós éramos, o que nós fazíamos. E vamos então mostrar às pessoas que se não fosse o agir de Deus, em nenhum momento nós conseguiríamos chegar perto de sermos salvos, por causa da nossa condição. Então nós olhamos a palavra do Senhor e ela nos leva a servir. Então o que nós entendemos é onde esse serviço acontece. Em todas as esferas que nós estivermos incluídos. Em todas as áreas da sociedade, a igreja, os eleitos, aqueles que têm fé, são chamados para proclamar a bondade de Deus. Testemunhar do poder de Deus. Aqui nós não estamos falando de você chegar em todos os momentos e você de uma forma forçada, você obrigar as pessoas a ouvirem o que você tem a dizer. Mas é com a sua vida, com seu testemunho e no momento oportuno que Deus permitir, proclamar com mais detalhes aquilo que o Senhor Jesus então fez. Mas em qualquer momento, em qualquer esfera, em qualquer circunstância, a igreja é chamada para continuar proclamando a bondade de Deus. Como ele diz então, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, é para continuar a proclamar, é para que as gerações possam continuar sabendo sobre essa bondade de Deus, a qual, se não fosse ela, nós não teríamos a possibilidade de sermos salvos. Irmãos, nós compreendemos por esse texto da carta de Paulo aos Efésios, que nós já o conhecemos bem, que a salvação depende única e exclusivamente da ação soberana de Deus. Isso possa nos levar sempre a uma postura de humildade, reconhecimento de quem é o Deus grandioso que nós servimos e de quem nós somos perante este agir do Senhor em toda a história. E lembrar sempre que o nosso serviço ao proclamar a bondade de Deus vai ser então falar desta fé, defender esta fé, falar sobre Cristo e mostrar às pessoas que esta é a verdade que salva, esta é a verdade que nos transforma. E não tenhamos, portanto, receio de falar sobre aquilo que aconteceu conosco, seja entre os familiares, entre os amigos, com quem Deus der essa oportunidade. Mas que não tenhamos receio de falar sobre a bondade de Deus para que as pessoas entendam o que aconteceu conosco. Um testemunho do poder de Deus sobre nós, que seja claro então nos nossos relacionamentos, que as pessoas possam conhecer quem nós somos, o que nós fazemos diante do nosso Deus e como nós alcançamos então esta condição. Que o Senhor nos dê sempre graça para nós podermos nos manter humildes, submissos e conscientes da nossa condição, para que isso nos leve sempre ao serviço, que isso nos leve sempre a esta obra que Deus está realizando então neste mundo. Alguém gostaria de comentar mais alguma questão ao longo desse texto? Tirar alguma dúvida?